Esther, por que de Freud ao contemporâneo? E o que é o contemporâneo? Freud foi e é um pensador extraordinário. Ele percebeu e antecipou muitas coisas, mas ele não falou nem poderia falar de muito do que encontramos hoje nas nossas clínicas, das dificuldades práticas e teóricas que os pacientes atuais nos colocam. E por que os pacientes atuais são diferentes dos pacientes da época de Freud? Certa vez, conversando com Carlos Nemirovsky, um mestre, psicanalista argentino, ele descrevia o seguinte: descrevia as casas do final do século XIX, o começo do século XX, que é quando Freud viveu, como lugares amplos, onde os quartos convergiam a uma sala central, que em geral era a sala onde se encontrava a família, onde existia uma mesa, onde se faziam as refeições, ou onde as mulheres, que em geral não trabalhavam fora de casa, e muitas vezes as famílias eram famílias estendidas, então avós, tias solteiras, enfim, viviam junto com esse casal e seus filhos. Tinha sempre adultos na casa e sempre adultos que observavam as crianças. Foi uma época de muita pressão, de muito controle, sem dúvida alguma, de muita rigidez. Os espartilhos que as mulheres usavam e não as deixavam respirar. A vida sexual absolutamente limitada e muitas vezes não prazerosa, provocava muitas formas de sofrimento. Mas eram sofrimentos por excesso de presença. Terminada a Segunda Guerra Mundial, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, a mulher teve que ocupar lugares no mercado de trabalho que os homens tinham deixado vagos porque eles tinham ido para a guerra. Foi assim que a mulher começou a trabalhar fora de casa. Terminada a Segunda Guerra Mundial, isto se incrementou. Os homens, que muitas vezes trabalhavam dentro de casa, os consultórios médicos eram dentro da casa do profissional, o sapateiro tinha seu espaço dentro de sua casa, o marceneiro também. Não existia transporte público. Então, com a aparição do transporte público, as pessoas começaram a trabalhar fora de casa e mais longe. Os adultos começaram a ficar muito mais tempo fora de casa. E aquelas famílias grandes, onde às vezes os avós, alguns tios, enfim, agregados, moravam juntos, mudaram de forma para famílias menores. Então, a partir da segunda metade do século XX, começamos a ter outro tipo de sofrimento. E sobretudo, a partir dos anos 70 do século XX, crianças que passam muito tempo sozinhas em casa, adultos que trabalham durante o dia, que dispõem de menos tempo, que amam seus filhos do mesmo jeito que os anteriores os amavam, mas que têm menos tempo real para ficar com eles. E começamos a perceber que o sofrimento, que antigamente era por excesso de controle e repressão, começa a corresponder a ausências, a sentimentos de desamparo, a falta de limites e a procura de compensar estas ausências que geram vivências de vazio, de desvalimento. Essas vivências são, de alguma maneira, anestesiadas com álcool, com drogas e com outro tipo de compulsões e dependências. Hoje, nós nos encontramos com formas de sofrimento que têm muito mais a ver com a própria constituição do ser, com o sentimento de si, com a procura de soluções ou saídas que diminuam a dor de sentir-se não ser. Compulsões alimentares, compulsões às compras. E atualmente, e depois da aparição da internet, dependência de telas,
compulsões a jogar, enfim. Temos uma série de formas de lidar com o vazio, com o desamparo, que se existia na época de Freud não era tão comum e que correspondem a uma leitura diferente da leitura da neurose, psicose e perversão que fazia Freud. Para podermos entender este tipo de sofrimento, precisamos de novos conceitos que os pós-freudianos trouxeram para nós. Winnicott, Bion, André Green, com o seu postulado das não neuroses, René Roussillon, com as patologias narcísico-identitárias, Christopher Bolas, o casal Botelha, Isidoro Berenstein e Janine Pouget, com a problemática dos vínculos. Enfim, aportes importantíssimos que começaram a acontecer depois de Freud. Daí que nós pensamos em um curso que começasse pela origem, porque aí é onde tudo começou, pela leitura de Freud, e fosse passando pelos autores que de uma maneira riquíssima foram aportando novas ideias, novos conhecimentos. A transicionalidade de Winnicott, a psicanálise do pensamento de Bion, o fato de Bion não partir da neurose e sim da psicose, são todas formas de ver uma realidade de sofrimento que ampliou enormemente nossas condições de intervir e de ajudar os nossos pacientes. Por isso, o curso se desenvolve dessa maneira. Precisamos e buscamos professores específicos que têm se dedicado a temas muito novedosos, né? Autores que já publicaram livros sobre esses temas. Então, como acontece sempre com as ciências sociais, nós temos que correr atrás da realidade. A realidade caminha muito mais rápido que nós, mas afortunadamente tem muita gente pensando e nós trouxemos um pouco dessas pessoas para este curso.